gente vai falar agora sobre dízimos e ofertas. Não, você não entendeu. A gente vai falar sobre dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 11. Provérbios 11, 24. Aleluia. Provérbios 11, 24. Quem abriu? Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê, essa é uma versão NVI, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que devem dar e caem na pobreza. Olha só, irmãos. Há quem dê generosamente e vê aumentar. Oxe, mas está dando e está aumentando. Irmãos, porque é uma atitude do nosso coração. Se a gente dá com generosidade, a gente vê aumentar as nossas riquezas. Amém? Não faz nenhum sentido para o mundo, mas isso é um princípio bíblico. Amém? Então, aquele que dá generosamente, ele vê aumentar as suas riquezas. Você está pronto para aumentar suas riquezas? Aleluia. Mas aquele que retém o que deve dar, se eu estou retendo o que eu devo dar, a Bíblia diz que estes caem na pobreza. Irmãos, Jesus, ele se fez pobre, ele não era pobre. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Se eu retenho aquilo que eu devo dar, eu me torno pobre. Eu volto ao que eu era. Mas Jesus, o desejo de Jesus era que a gente fosse rico. Era que a gente nos tornássemos ricos pela pobreza dele. Porque ele se fez pobre. Ele se fez pobre, Senhor, irmãos, para que a gente tenha uma boa condição. Não é para que você caia na pobreza. E muitas vezes nós estamos distraídos, sem entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente está aqui congregando e a gente não entende. A gente não entende aquilo que é a palavra. A gente não cumpre princípios. Irmãos, nós não nascemos de novo para descumprir princípios. Amém? Então, esse é o tempo, esse é o momento propício para que você sonde o seu coração e você dê com generosidade. Que você não retenha aquilo que você deve dar. Então, sonda teu coração aí. O dízimo, nós não precisamos sondar o nosso coração, nós entendemos. É de Deus. O dízimo é de Deus. Diga, o dízimo é de Deus. Pronto. Mas existe algo que é a oferta, que a Bíblia fala sobre isso, que a gente precisa sondar o nosso coração. A gente não deve sondar o nosso coração para saber se damos ou não. A gente sonda o nosso coração em relação ao valor. Amém? Então, antes de você sair de casa, você já deve ter sondado seu coração, eu creio nisso, para saber aquilo que você deve dar ao Senhor, em forma de gratidão, porque Ele já te deu tudo. Diga, Ele já me deu tudo. Ele já te deu tudo que você precisava. Amém? Então, que você, nessa noite, você dê com generosidade, que você alinhe seu coração à palavra e que você cumpra princípios para que você receba os resultados que a palavra nos garante. Amém? Glória a Deus. Nós temos lá atrás as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de crédito e de débito. Nós temos aqui na sua cadeira, ou à frente da sua cadeira, um envelope que você pode ofertar e dizimar por meio de dinheiro físico. Você pode também fazer pelos meios eletrônicos, pelo Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, pelo QR Code. Você que está em casa cultuando ao Senhor, você está cultuando ao Senhor. Você pode fazer isso, você deve fazer isso, porque você está participando também desse culto, ainda que seja online. Esse é o culto para o Senhor. Então, participa de todas as fases do nosso culto, amém? Então, não faltam oportunidades para que você dê ao Senhor, para que você cumpra princípios e você receba aquilo que tem garantido na palavra de Deus, amém? Vamos orar?
Você pode levantar seu envelope ou suas mãos, se você vai fazer isso pelos meios eletrônicos. Vamos orar. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo. Obrigado por aquilo que você fez chegar nas nossas mãos. Pai, nós somos tão gratos. Entendemos que você é a nossa fonte e que nada nos faltará. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de dar a você e de devolver o nosso dízimo. Nós temos muita gratidão no nosso coração. Nós fazemos isso com muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria. Esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Esse é o dia, esta é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Antes de acontecer. Antes de acontecer. Ao Deus que me deu tudo, receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, que um dia nos substituiu naquela cruz. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está dentro de nós, pela Tua unção que está operando em nosso meio. Obrigado pela Tua palavra que nos conduz, que nos ensina. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Para o nosso caminho. Obrigado, Pai, pela Tua unção que nos ensina todas as coisas. A Tua unção que está aqui disponível essa noite para nos ensinar a Te adorar de forma mais intensa, a Te buscar de todo o nosso coração, não mais de forma tão superficial, mas que essa entrega seja feita, Pai, como se fosse a última vez. O nosso culto, irmãos, o nosso culto precisa ser entregue ao Senhor como se fosse a última vez. Ele pode voltar daqui a pouco, nós podemos ser arrebatados daqui a pouco. Que bênção por isso. De fato, nós estamos caminhando, a Bíblia nos fala sobre isso lá em Tito. E a palavra, o próprio Deus está nos chamando para um estilo de vida. E após dizer isso, Ele diz: até que o dia que nós aguardamos. Ele fala sobre o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo aqui é caminhando. Nós estamos caminhando. Nós estamos sendo ensinados pela palavra, pela unção. A Bíblia diz que a unção nos ensina todas as coisas. Mas nós estamos caminhando não como quem não vê. Nós estamos caminhando para um dia
Um dia em que nós nos encontraremos com Ele. Ele diz: olha, venha para uma vida piedosa, enquanto aguardamos o aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ei, adora o Senhor com toda intensidade. Ei, ora como você nunca orou. Eu vou dar esse tempo para você se conectar, para você não sair daqui como você entrou, porque é possível nós entrarmos aqui essa noite, recebermos uma boa palavra, termos até comunhão com os irmãos, conversarmos, aprendermos algo, mas é possível nós sairmos da mesma forma. Mas o que eu preciso entender é que esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que sempre que nós nos expusermos à palavra, que a gente saia diferente, que a gente saia acrescentado por Ele. Há uma construção que está sendo feita dentro de nós. A Bíblia fala sobre uma edificação do corpo, e você é parte desse corpo. Nós somos membros de um corpo, juntos somos um corpo, estamos sendo edificados pela palavra. Não saia daqui do mesmo jeito, mas é uma decisão nossa. Sabe, eu poderia gritar a noite inteira aqui e você sair da mesma forma, porque dentro você não decidiu. Mas se você decidir dentro, eu não vou precisar gritar de jeito nenhum, porque você decide: eu não vou sair daqui da forma que eu entrei. A palavra é viva e eficaz, ela vai produzir em mim uma diferença, uma mudança, uma transformação. Sabe, tem coisas nas nossas vidas, existem coisas que estão nas nossas vidas, que elas só saem no dia que a gente decide. Sabe, tem um dia que a gente tem que dizer: deu na tampa, eu não quero mais. Ei, deu na tampa, eu quero adorar o Senhor como eu nunca adorei antes. A unção está disponível. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Você não precisa de mim para ter acesso ao seu Pai. Você mesmo pode falar com Ele. Entregue a Ele a sua adoração como nunca antes. Rompa com coisas. Não ore calado não, porque oração precisa dessa ação de falar. Isso. Ore. Ore. Não fique calado não, porque a oração tem que ter um movimento, uma ação. Que suba a ti o bom perfume. Eu te adoro, Senhor. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse lugar que o Senhor preparou para nós, por esse tempo que o Senhor disponibilizou. Nós estamos aqui por causa do Senhor. É o Senhor quem nos dá fôlego, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. A nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança não está em coisas nem em pessoas, mas no Senhor que é vivo e que transformou as nossas vidas.
para que a gente possa provar todos os dias de transformação. O Senhor transformou as nossas vidas para que a gente possa provar todos os dias de transformação. Nós não somos parados, nós estamos em movimento. O teu reino está em movimento, coisas estão acontecendo. Nós não somos apenas seres naturais, nós somos seres espirituais. Nós estamos conectados, Pai, com o Senhor pelo Espírito. Nós estamos em movimento. Obrigado pela tua unção nesse lugar tão tangível. Ei. Meu irmão, não sei qual o problema, você chegou aqui. Eu não sei o que tem te barrado, o que tem te impedido. Mas essa é a sua noite. A noite que correntes vão cair na sua vida. A noite que você vai provar de mudança como nunca antes. A palavra é a mesma, mas é a sua decisão que vai mudar. Eu declaro em nome de Jesus, olhos espirituais iluminados pela palavra, um coração pronto para receber a palavra e uma mente conectada com essas verdades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, esse culto é seu. Espirituais. Talvez você já tenha escutado muito isso aqui, mas você precisa entender que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. Esse corpo ele dura 80 anos, 90 anos, 100 anos e ele acaba. E eu estou dizendo que nós somos seres espirituais e talvez alguém não esteja entendendo, por isso eu estou explicando. É porque esse corpo ele encerra nesse tempo, 100 anos, mas o espírito não encerra. Então nós somos um espírito. Mas sabe que o diabo ele quer nos prender em tudo que é natural, em tudo que é palpável, tudo que você está vendo, tudo que dura aí esses 100 anos que você pode tocar. E às vezes os nossos olhos estão sempre muito ligados nas coisas naturais. E essa é uma arena que o diabo quer sempre nos trazer, a arena do natural. Mas há uma oração lá em Efésios que você precisa aprender. Que os olhos espirituais estejam abertos, para que você possa perceber as coisas, para que você possa se desprender do natural e para que você possa se conectar com coisas espirituais. Quando nós nascemos de novo, e se alguém está em nosso meio e ainda não nasceu de novo, ao final desse culto nós vamos fazer um convite. E aí eu estou te adiantando sobre isso para você já ficar preparado. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos conectados de novo com Deus pelo Espírito. Nada é na carne, nada é no corpo. Esse corpo perece. A Bíblia diz que de nada tem proveito a carne. Mas no Espírito nós somos eternos. E o que Deus tem para mim, enquanto eu estou no corpo, uma vida de fé para viver, onde nós podemos trazer coisas do reino do Espírito para o âmbito natural, para esse ambiente, para essa arena. Lembra quando Jesus ensinou sobre aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso? Ele diz: olha, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. É para a gente já provar dessas coisas. A gente vai chamar
para essas coisas se manifestarem aqui. Se você tem vivido falta, se você tem vivido doença, Jesus estava ensinando, você vai trazer essas coisas do reino do Espírito para o natural, para que não haja falta. Isso precisa estar vivo em mim e em você, em nome de Jesus. Pode sentar, se você conseguir. Gente, obrigado. Que tempo bom. Em algum momento eu vou falar sobre os dons hoje. Em algum momento da nossa ministração que, de fato, nós vamos falar sobre esse ensino que nós estamos tendo ao longo desses dias, sobre uma cultura de crescimento. Mas sabe que, quando eu falo sobre os dons, é porque a Bíblia, o próprio Deus, estabelece os dons para um ambiente como esse, onde nós crescemos, onde nós somos edificados. Então nós não podemos estar fora disso. É por isso que lá em Hebreus 10, 25, a palavra diz que nós temos que congregar. E congregar é estar aqui, desfrutando da unção que está na vida de alguém e dando aquilo que está na sua vida. Existe algo que está na sua vida que é para mim. Se você estiver fora daqui, eu não vou provar. Há um prejuízo para mim. Há um prejuízo para o corpo de Cristo. Existe algo que está na minha vida que é para você. E se você não estiver aqui em um ambiente como esse, você perde. Isso foi aquilo que o Senhor estabeleceu, que fosse assim. Por isso é tão importante nós estarmos. E só para fechar essa coisa do congregar, eu gosto sempre de dizer que congregar não é apenas vir para cá. O próprio versículo lá de Hebreus 10, 25, ele diz isso. Ele diz que você deve estar e que você deve motivar o outro. É nós olharmos para o lado, é nós lembrarmos de alguém que um dia a gente viu aqui e a gente perguntar, cadê aquela pessoa? Cadê o meu irmão? Eu vou atrás dele. Eu vou lembrar a ele o que está escrito em Hebreus 10, 25, que nós devemos estar aqui. Isso é papel seu, é papel meu. A gente às vezes fica esperando pelo outro para fazer. A gente fica terceirizando aquilo que é responsabilidade nossa também. É só ler Hebreus 10, 25. E você vai ver que ele diz, olha, motive uns aos outros. O salmista vai dizer como é bom ver os irmãos reunidos em comunhão. Então congregar é estar aqui, é motivar o outro e é ter comunhão, conversarmos, nos conhecermos. Esse é o propósito de nós estarmos juntos e desfrutarmos da unção de Deus que está na vida de cada um. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso aí para ele. Diga que bom que você veio. O Senhor é bom. Os adolescentes chegaram do acampamento outro dia, domingo passado, e então até hoje eles estão fazendo festa ali. Graças a Deus. Nós estamos falando esses dias, como eu falei, sobre uma cultura de crescimento. Agora há pouco, no nosso primeiro culto, o pastor Josué ministrou muito bem também sobre isso. E graças a Deus por essa cultura do reino de Deus. É um reino que nós fazemos parte. Nós somos transportados do império das trevas para um reino de luz, para nós vivermos novidade de vida. Não mais para nós vivermos como antes. Amém? Então existe de fato uma vida de crescimento para nós. E quando eu falo sobre nossas vidas, eu gosto sempre de ressaltar que a nossa vida é como se fosse aquele armário cheio de gavetinhas. As nossas vidas têm muitas áreas. Áreas que muitas vezes ainda não foram alcançadas pela palavra. É possível nós nascermos de novo e existir uma área que está lá escondidinha, escondida, escura, e que nunca foi habilitada por nós lançando a palavra. Eu lembro de um amigo que, certa vez nós estávamos conversando, ele precisava passar por um TAF no trabalho, e ele disse que faltava 20 dias para esse TAF, que é um teste físico. E aí ele conversando comigo que ele tinha um problema no joelho. E aí ele disse que foi ao médico, ele já vinha fazendo fisioterapias e acompanhamento médico,
Mas aí ele disse para o médico, olha, faltam 20 ou 15 dias, não lembro bem. E aí o médico disse, então agora nós vamos ter que intensificar. Nós vamos fazer aplicações local no joelho, durante esses próximos tantos dias, até o seu teste. E aí ele disse que passou aqueles dias fazendo aplicações, algo local, só no joelho. Porque antes ele vinha tomando, ou tomando alguma injeção, ou tomando algo, mas agora precisou intensificar naquela área que tinha debilidade. E sabe que nós precisamos fazer isso. Há uma cultura de crescimento para nós vivermos. O reino de Deus, ele é baseado nisso. Sabe, nós nascemos de novo, a nossa vida foi transformada, mas não é algo estático, não é algo parado. Nós somos transformados para agora nós estarmos habilitados pelo próprio Espírito Santo, para nós vivermos uma nova estação. E você ouve talvez muito sobre isso aqui, sobre uma nova estação, uma nova fase. E sabe que assim é o reino de Deus. Nós temos uma nova estação para vivermos, está diante de nós. Então eu preciso entender a dinâmica do reino de Deus. Há uma nova estação, eu preciso me habilitar entendendo, eu fui transformado pela palavra. Eu nasci de novo, não mais para eu estar onde eu estou, mas para eu estar disponível para dar um próximo passo. Isso é crescimento. Disponível para dar um próximo passo. O Senhor tem dado ferramentas para você. Mas sabe que você pode ser de repente o melhor profissional com aquelas ferramentas. Mas se você não está disposto a pegar e usar, nada muda. Então, o crescimento tem uma forte relação com o exercício daquilo que o Senhor tem entregue a mim e você. O Senhor nos entrega algo não para eu ficar olhando para aquilo, achando bonito. É porque eu preciso entrar no exercício. E sabe que, como nós temos recebido palavras, nós temos recebido instruções, eu falei aqui outro dia, nós estamos vindo de uma conferência do Prospere, depois nós tivemos o Eleve, e essa estação que nós estamos agora, de ministrar sobre esse crescimento, tem uma forte relação com o Eleve. O que é elevar-se? Está em um outro andar, em um outro patamar, em um outro nível. Mas só que nesse outro nível eu tenho que me habilitar e entender. Há um próximo passo. Eu preciso vencer coisas nessa estação que eu estou. Pela palavra. Mas eu preciso entender. Há uma nova estação, porque o reino de Deus é assim. É uma dinâmica em todo o tempo. Nós estamos sendo habilitados pelo Senhor. Mas nós precisamos correr com essas habilidades que Ele nos dá. Eu participei, a gente faz a supervisão dos VCs, e eu visitando um desses VCs, eu vi algo muito interessante, porque as pessoas estavam ali sentadas, e o líder disse, olha, hoje nós vamos começar a nossa reunião diferente. O VC, para quem não sabe, são reunião nos lares, que temos aqui na nossa igreja, somos 17 grupos, espalhados por Teresina e Timon, aproveitar para fazer a propaganda dos VCs. E aí toda terça-feira, às 8 horas, esses grupos estão lá com a palavra, um tempo de comunhão, e é maravilhoso. Quem participa, pode concordar comigo? E aí o líder disse algo interessante, ele disse, olha, hoje nós vamos começar diferente. Você vai contar algo a respeito daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e que te anima a prosseguir. Sabe que existiam pessoas acanhadas, fechadas, mas na hora que elas começaram a lembrar aquilo que o Senhor fez, quando chegava a vez, ela estava no ponto para contar. E aí tem aqueles que falam demais, que tem que não, dar a vez para o outro agora. E aí passa a vez para o outro. E aí no final o líder diz, pronto. É isso que nós precisamos fazer. Porque às vezes a gente fica dizendo assim, não, mas eu não tenho essa habilidade, eu não sei falar, eu não sei os versículos, eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca isso, eu nunca aquilo. Aí a gente vai criando um monte de barreira.
E ele disse: você só precisa contar o que o Senhor já fez na sua vida. Isso é suficiente para você alcançar as pessoas. Existem as pessoas que estão gritando perto da gente, querendo ouvir algo que transforme a vida delas. E de repente o seu testemunho rápido, eu acho que cada um não falava nem 2 ou 3 minutos. E aí todo mundo estava contagiado com aqueles testemunhos. Ei, tudo que você precisa fazer é contar o seu testemunho a alguém. Sabe, a gente precisa romper com essas coisas, porque o crescimento passa pelo seu testemunho. Um dia você foi alcançado pelo Senhor. Coisas foram restituídas e você entendeu e recebeu. E o seu vizinho? Que está vivendo atolado no uso da cocaína, da prostituição. E os outros que estão por aí vivendo em pobreza, em miséria. Mas Jesus levou a miséria. E aí você pode dizer para ele: ei, Jesus levou a miséria. Não era para você estar vivendo assim. Se você recebeu o que Jesus tem, você sai dessa condição. Eu não citei nada da Bíblia, versículo nenhum. Mas você sabe falar isso. Mas nós estamos aprisionados em pensamentos e sofismas. Não, eu não tenho um chamado ministerial. Não, eu não. Não. O que eu preciso é agir com o que eu tenho. E à medida que nós vamos usando aquilo que já aconteceu nas nossas vidas, o Senhor vai nos capacitando mais. Aí você vai para um outro degrau, aí você vai para um outro degrau. E você precisa fazer isso também com a consciência. Você está cooperando com o reino de Deus. E sabe uma coisa que me incomoda, eu vou pedir a você, não fale perto de mim. Essa coisa de que o trabalho é voluntário. Não, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Sabe, tudo que você fizer para o reino de Deus, seja aqui, dentro de um ambiente de congregação ou até mesmo fora, entenda, é muito bem pago. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer de nada que a gente faça. Tudo é muito bem pago. Então, quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, está sendo pago, a Bíblia diz que há uma recompensa. O Senhor vai dizer que nós somos colaboradores de Cristo. Nós estamos caminhando em uma verdade e a Bíblia diz, há uma recompensa. Nós vamos provar disso aqui e nós vamos receber coroas e galardão lá, mas já começa aqui. Sabe, irmão, se você tivesse algo para receber da mão do governador, eu imagino que você ficaria animado. O governador não vai me entregar pessoalmente algo ruim. Se ele está me chamando lá, se ele te chama pelo nome, olha, eu quero falar com o fulano de tal, seu nome completo. Manda um recado lá para sua casa, eu quero que ele venha pessoalmente, que eu tenho algo para entregar para ele. Eu não consigo imaginar que seja algo ruim. O governador está me chamando lá. E a Bíblia diz que nós vamos receber uma recompensa da parte de Deus. Nós vamos encontrar com Ele para receber aquilo que nós começamos a fazer. Agora, aqui. Sabe, eu estou ministrando e alguém colocou aqui um copo com água. Vai receber por isso. Eu estou ministrando a palavra e, como eu falei, nós vamos tocar sobre isso depois. Vai receber. Tudo que nós fizermos no reino de Deus, cooperando para o corpo de Cristo, vamos receber. Tudo que nós precisamos é nos mover com aquilo que nós recebemos. E nós vamos crescendo. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 3. Porque eu queria falar sobre um crescer na comunhão. Que é uma área que nós podemos e devemos crescer no Senhor. Aleluia, o Senhor é o nosso Pai, amém, irmãos? Amém. Aleluia, Ele é bom. Gênesis capítulo 3.
versículo 8 e versículo 9. Nós nascemos para viver em comunhão com o Pai. A Bíblia diz: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Sabe, irmãos, se eu entendo que eu preciso crescer em comunhão com o Senhor, eu preciso perceber o que está nesse texto, nesses versículos. Perceba que a Bíblia vai falar sobre isso quando você lê aqui Gênesis, e a Bíblia diz que o Senhor vinha ter comunhão com o homem. Nós nascemos para isso. Nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor. E aí quando o homem peca, esse texto que nós estamos lendo, e aí agora o homem tem uma outra consciência. Mas é interessante como Deus não falha. O homem falhou, mas Deus chegou lá. Como sempre. A Bíblia diz que Ele não muda. E aí Ele pergunta: Adão, onde estás? É aquele lugar de comunhão que Ele criou para nós estarmos. Ele não pergunta o que é que você fez, por que é que você me desobedeceu. Ele pergunta onde você está. E nós sabemos, irmãos, que Cristo restituiu exatamente esse lugar. Adão falhou. Isso resultou em algo. E você não precisa ficar com isso. Você precisa entender aquilo que Cristo fez. A própria palavra chama Jesus de o segundo Adão. Melhor, o último Adão. Porque nem vai precisar de mais. O que Ele fez está completo, está feito. Então agora nós temos que nos basear naquilo que Cristo fez. E aí quando nós recebemos Jesus, nós estamos em uma posição, em um lugar. Esse lugar de comunhão. E quando nós falamos sobre crescimento, muitas vezes, de repente a gente pode ser conduzido para um pensamento somente de coisas, pelo começo que eu falei. Por nós estarmos muitas vezes voltados para as coisas naturais, a gente fica sempre pensando nas coisas. E eu também vou falar sobre as coisas e vou mostrar que não tem problema sobre isso. Afinal de contas, nós estamos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa de recursos, a gente precisa de algumas coisas, está tudo bem. Mas sabe que a gente não precisa buscar sempre só as coisas? Porque crescer em comunhão é isso, é entender essa posição que foi perdida um dia, mas que foi restituída em Cristo Jesus. E agora eu vou buscar entender sobre isso para eu viver esse lugar. Porque se eu sempre busco coisas, pode ser que eu esteja buscando só a mão do Senhor, a mão que nos abençoa, a mão que nos sustenta, que supre as nossas necessidades, mas o lugar de comunhão é buscar a face dele. Se nós temos um Pai por completo, por que buscar só as mãos? Nós podemos buscar a face dele nesse lugar. Um lugar de comunhão. Um lugar onde nós crescemos. E aí, entendendo essa posição que nós temos em Cristo, a gente precisa entender a dinâmica da caminhada que nós temos agora para viver. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 6, a gente vai abrir alguns textos, porque eu quero te dar realmente uma base a respeito daquilo que a palavra diz. Eu não vim para falar o que eu acho, eu vim para falar o que a palavra diz. Amém, irmãos? Você está animado em abrir a Bíblia várias vezes? Amém. Então lá em Hebreus, capítulo 6, no versículo 1, eu queria que você visse lá. E eu queria também dizer a você que esse é um exercício muito importante. O exercício de nós estarmos aqui e nós abrirmos a palavra. Porque eu falei para você sobre um começo onde nós vamos testemunhar de coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas só que nós temos uma caminhada, e essa caminhada você vai precisar estar habilitado para se movimentar com as ferramentas que você tem. É por meio da palavra. Então não se intimide com a palavra.
Sabe um bloqueio que eu tive durante muitos anos? A palavra é tão difícil de entender. E nisso você foge da palavra. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Esses textos eu não entendo. E aí você acaba deixando de canto. Mas eu quero te animar a buscar a palavra. Leia o Novo Testamento. Você precisa estar habilitado para a próxima fase que você vai viver. Não fique buscando ou esperando sempre por alguém. Individualmente, nós precisamos crescer. E a palavra, eu gosto disso. O apóstolo Pedro, falando sobre ela, ele diz, olha, ele fala sobre o leite, que é o alimento para o corpo, se referindo a algo natural. E ele fala também sobre o alimento sólido. E é interessante a gente entender que tanto o leite quanto o alimento sólido é a própria palavra. Então, se isso foi um peso para você durante um tempo, eu quero te animar. Inclusive a mudar a partir de agora. Eu vou trazer a palavra, eu vou trazer a Bíblia. Embora aqui nós tenhamos um recurso, mas eu quero te animar a você abrir a palavra. Porque você vai precisar disso para a sua caminhada. E lá em Hebreus, no capítulo 6, eu estava falando sobre esse crescimento, sobre esse lugar que nós temos e sobre essa dinâmica que a gente precisa entender. E há coisas que a palavra diz que são básicas. Eu acho isso muito interessante. Aqui no versículo 1 ele diz assim, olha, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele diz, sigamos. O que eu quero destacar? É que ele diz que o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, estudo dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno são assuntos básicos. Isso é interessante, porque eu preciso entender, Jesus restituiu para mim e para você, isso é individualmente. A Bíblia nos ensina, por exemplo, sobre a salvação, que a salvação ela é individual, ou seja, cada um de nós precisamos receber Jesus, reconhecer Jesus. Você não pode receber Jesus por outra pessoa, não é assim? Então agora, eu estou em Cristo, eu ocupo essa posição que um dia foi perdida por Adão. E aí ele vem dizendo que, ele vem nos revelando, nos mostrando que agora, pela palavra, nós precisamos aprender sobre isso. Isso que eu listei aqui para vocês, isso que está em Hebreus capítulo 6. Guarde esses versículos para você ler de novo. Ele diz, essas coisas são básicas. Irmãos, falando sobre crescimento, o que nós entendemos sobre esses 6 pontos? Se nós precisássemos conversar sobre um desses 6 pontos, existe algo que você vê muito na nossa igreja: a imposição de mãos. É uma doutrina básica. Quando eu não entendo sobre isso, passa desapercebido. Então nós precisamos entender. E isso a Bíblia vai dizer que é importante para o nosso crescimento. É interessante porque esse contexto, quando ele vem falando antes, ele vem falando sobre o alimento, sobre o leite, sobre as coisas básicas. Ele diz assim, olha, pelo tempo decorrido, no finalzinho de Hebreus 5. Aí em seguida ele diz o que é básico. Percebe como nós precisamos aprender? Para a nossa caminhada, por que eu estou fundamentando isso para você? Para que você não viva uma ilusão. Porque o Evangelho não é uma ilusão. O Evangelho é algo sólido, firme. Eu gosto quando a Bíblia chama isso de firme fundamento. Porque se você quiser viver uma estação maior, mas se você não tem uma base, você está vivendo uma ilusão. Mas se nós precisarmos voltar
para aprender o básico, está tudo bem, é bênção demais, irmãos. O mais importante é a gente ter a clareza. Eu não entendo sobre isso, mas é importante que entenda. Mas não são só os pastores que precisam entender, os evangelistas, os mestres, os profetas. Não. Ele está chamando isso aqui de básico para todos nós, filhos de Deus, porque individualmente nós nos tornamos filhos. E aí a gente precisa mergulhar nisso, aprender sobre isso, amar o básico. Porque se nós amarmos o básico, a gente não vai ser enganados. E a Bíblia, quando fala sobre meninos, a Bíblia diz que eles são levados de um lado para o outro, perdidos. E sabe que quando nós nascemos de novo, a Bíblia faz essa associação do natural. E aí nós somos ali bebês, o começo. E aí nós estamos recebendo hoje aqui muito do básico. Mas aí a gente desperta, ótimo, já sei por onde começar. E aí agora a gente vai devagarzinho crescendo nisso. E o Senhor vai se alegrando com isso. Porque a Bíblia diz que é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Tem salvo aqui? Amém. Aí ele diz que chegue ao pleno conhecimento. Aí às vezes eu não sei o básico, mas estou querendo saber o difícil. Ele diz, não, calma, faz o básico. Eu gosto de um exemplo do irmão Rick Renner. Em um dos seus livros ele conta isso. E ele falando sobre esse fundamento. Então vou acelerar. Ele disse que comprou um terreno muito grande na Rússia para fazer a igreja. Eu já até contei isso aqui, eu acho que em outra oportunidade. E aí ele disse que quando esse terreno, eles estavam muito felizes com a compra desse terreno. E aí quando começou a construção, viu que a terra não prestava para a construção. Ela era fofa. E aí eles precisaram arrancar toda uma parte, toda uma camada, para depois encontrar um ponto sólido para começar a construção. Só que ele disse que quando cavava em um ponto como esse, só encontrou um ponto sólido a 4 metros de profundidade. Só que o terreno era do tamanho de 2 campos de futebol, ou era de um campo de futebol, não lembro. Um terreno muito grande. E agora imagina tirar toda aquela bagunça, aquele entulho, aquelas coisas. Se 4 metros aqui é muito fundo, imagine uma área muito maior do que essa. E aí ele disse que foram carradas e carradas daquela terra fofa que não era possível construir, até chegar em um ponto sólido. E lá ele diz, inclusive, o valor que foi gasto, não lembro agora. Muito alto o valor. E é interessante que depois ele disse que começa a construção, a edificação da igreja. E aí depois as pessoas chegavam lá e festejavam e olhavam, que prédio lindo. E aí ele ficava lembrando do fundamento e o trabalho que deu. Sabe, irmãos, existem muitas vezes pessoas que, como eu falei sobre o evangelho da fantasia, que busca crescer por fora, sem se preocupar inicialmente com o fundamento. Mas as paredes vão começar a rachar. E na hora que rachar, todo mundo vai saber, não tinha fundamento. Pastor Josué falou isso no primeiro culto, ele disse, olha, quanto maior aquilo que você quer levantar, para baixo também precisa estar bem fundamentado. Então esse precisa ser o nosso fundamento. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. A gente precisa aprender sobre esses pontos. E aí a gente vai poder viver e dizer assim, eu quero viver uma nova estação. Eu já estou aprendendo as coisas básicas do Senhor e daquilo que essa posição tem para mim. E sabe que quando eu não entendo essas coisas que são básicas, muitas vezes a gente se distrai e a gente não confia na nossa própria oração. A gente não confia na nossa fé em Deus. E a gente está sempre pedindo para alguém orar pela gente. E eu não estou falando contra isso. Pelo contrário, eu gosto muito dessas mutualidades que o Novo Testamento nos ensina a ter. Orar um pelos outros, suportar uns aos outros. Isso faz parte do nosso estilo de vida mesmo. Mas eu quero ser bem pontual
em um posicionamento nosso, uma mentalidade da gente sempre, talvez, por conhecermos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a gente sempre deposita a confiança no outro. Não, eu vou pedir para o outro orar, a oração dele é melhor. Mas eu quero dizer a você que você ocupa a mesma posição. A posição que o pastor Marcelo ocupa em Cristo Jesus é a posição que eu ocupo em Cristo Jesus. A posição que nós ocupamos é a mesma posição. Então, não tem diferença entre nós. O que muitas vezes está faltando é a gente renovar a mente com a palavra. Comece devagar, mas comece. Entenda que o reino de Deus está em movimento e você precisa estar em movimento. Porque você é um ser espiritual que faz parte do reino de Deus. Um filho de Deus que ocupa um lugar que foi feito por Ele, um lugar de comunhão. Então, aprender sobre as coisas básicas é crescer em comunhão com o Senhor. Isso vai fazer com que você entenda a posição que Ele te deu, baseado no básico. E lá em Colossenses, no capítulo 2, eu queria que você abrisse lá para a gente ver sobre essa posição mais um pouquinho. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Amém. Coisas estão sendo acrescentadas a nós. Amém? O Senhor é bom. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Uma pessoa perguntou para mim uma vez assim: como é que eu faço para vencer o diabo? E eu lembrei desse versículo, por isso que eu vou ler ele aqui. Como é que eu faço para vencer o diabo? Às vezes pode ser uma pergunta nossa. Essa pergunta é boa. Eu estou lutando aqui, como é que eu faço para vencer o diabo? Colossenses capítulo 2, versículo 15. Você precisa entender o que aconteceu. Porque ele diz, olha, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Do que Jesus despojou Satanás? Que esse versículo está falando? Da autoridade que ele tinha sobre o homem. Lembra que nós lemos Gênesis, quando Deus pergunta onde estás? Satanás entregou uma autoridade. Adão entregou uma autoridade a Satanás. E aqui Jesus está despojando dessa autoridade. Então o que eu preciso entender é o que Cristo fez. Porque aquilo que Cristo fez foi eu e você fazendo. Em Cristo Jesus, nós vencemos o diabo. Porque aquilo que Jesus fez, entrou de crédito para mim e para você. A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Jesus vence, Ele foi o nosso substituto. Ele diz, ele me substituiu, venceu o diabo e me deu o crédito. Então não é vencer o diabo, é entender o que está aqui. Porque quando você entende isso, você vai orar com mais liberdade. E entender, eu estou crescendo em comunhão com o Senhor. Satanás, eu apanhei de você até saber disso. Mas agora eu entendi, Jesus venceu por mim. Ele vence e me dá o crédito. Me entregando aquela posição que Deus estava perguntando para Adão. Cadê você, Adão? E aí João fala sobre isso também. Porque se você abrir lá, 1 João capítulo 4, eu quero que você veja isso. Aleluia, o Senhor é bom. Ele nos substituiu. O apóstolo João diz, olha, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque é maior aquele que está em vós do que o que está no mundo.
Quem nós vencemos? Está lá. E se nós lermos aqui, em 1 João capítulo 4, nós lemos o versículo 4. Mas se você ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, ele está falando sobre o diabo e os seus demônios. Aí ele está dizendo aqui que nós já vencemos. Mas quando que nós vencemos? E como nós venceríamos o diabo? Foi Cristo que venceu. E ele disse, olha, você já venceu. Então quem venceu o diabo fui eu. E isso não é dizer assim, mas está se gabando, mas que coisa perigosa. Mas é porque na nossa carne, de fato, nós jamais conseguiríamos vencer o diabo. Inclusive, ele é um ser espiritual, mas foi Cristo que venceu. Então eu posso dizer, em Cristo Jesus, eu venci o diabo. Sabe, isso precisa estar na minha boca e na sua boca. Quando você acordar de manhã, diga, diabo, em Cristo Jesus, eu venci você. De manhã, quando você acordar, você precisa lembrar e você precisa dizer, diabo, eu venci você. Porque alguém me substituiu e venceu, e me deu crédito. O crédito é meu, ele venceu. João está dizendo isso, ele disse, filhinhos, vocês já venceram. Ele não diz que a gente vai vencer, ele diz, vocês já venceram. O diabo e os seus demônios. Irmãos, quando a gente vai aprendendo essas coisas, muitas coisas que a gente passaria sem essa informação, a gente deixa de passar. E eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, porque o próprio Jesus nos alertou sobre isso. Mas eu estou dizendo que muitas coisas você vai deixar de passar. Porque você vai se levantar como uma autoridade para dizer, esse preço eu não pago de novo, porque o crédito já foi debitado para mim. E eu não vou pagar 2 vezes. E aí você vai ficar com aquilo que a palavra diz, e você vai crescendo em comunhão com o Senhor. Você vai se tornando cada vez mais ousado na sua caminhada. E você vai começando a amar, a aprender a palavra. Ao invés de imaginar, mas esses textos são tão difíceis, eu não entendo. Você vai começar a entender. E você vai começar a ter gosto para se organizar. Pois eu quero dar um próximo passo. Eu quero fazer o rema. O rema é uma grande oportunidade para você abrir a sua mente em diversos aspectos em relação à palavra. Comece a se organizar agora para o ano que vem. Mas comece agora. E sabe que nós podemos e devemos crescer em todas as áreas da nossa vida. Ministerial, familiar, pessoal, profissional. A gente precisa entender que crente é para ocupar os lugares, as melhores posições. Estude. Se algo queima dentro de você, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um médico, eu quero ser um político, corra nisso, corra. Os crentes precisam ocupar essas posições, mas o crente na política? Mas é justamente porque esse pensamento é muito antigo que lá está cheio do que não presta. Porque se nós já tivéssemos formatado a nossa mente muito antes, talvez estivesse melhor. Ou pelo menos teríamos mais representantes. Aleluia. E a gente precisa crescer pessoalmente, profissionalmente, ministerialmente. E como eu falei, a nossa vida tem muitas áreas. E a gente não pode ficar torto, crescendo só em uma área. Porque quantas pessoas de repente você conhece que é uma bênção? No seu trabalho, muitas vezes até no seu ministério. Mas para a família é um terror. Pessoas que são muito boas individualmente, mas quando vai para o social não conseguem se relacionar bem com as pessoas. E falando sobre esse crescimento, que às vezes a gente tem que equilibrar isso mesmo. Mas tem até a história de uma criança, né, que ele diz que tinha um pai na igreja e tinha um pai em casa.
E aí o menino disse: mãe, agora a gente vai trazer as nossas coisas para cá. A gente tem que se mudar para a igreja. Aí o pastor ouve e diz: não, meu filho, você é a igreja, você tem que morar na sua casa. Não, mas eu quero é o pai daqui. Porque o pai de lá é ruim demais, bate na minha mãe, chuta a minha cabeça, quebra a porta, derruba a panela. Isso são pessoas que crescem no meio dos de fora. Isso é um fracasso. Nós precisamos crescer como pessoas, nós precisamos crescer como família, nós precisamos crescer profissionalmente, precisamos crescer ministerialmente, precisamos crescer no conhecimento da palavra, que é antes de tudo. E isso é crescimento. Isso é querer provar daquilo que o Senhor tem para tudo nas nossas vidas. Sabe, procure alguém para prestar contas. Eu gosto dessa frase. Porque muitas vezes existem coisas que estão escondidas na sua vida, porque você nunca procurou alguém para prestar contas. Mas quando você tem alguém que você possa contar, e você pode trazer aquele problema à luz, e dizer: olha, eu carrego esse problema há tantos anos, mas sempre escondido, você nunca vai mudar. Mas no dia que você revela esse problema a alguém, você habilita você mesmo a mudar. Ao invés de esconder, traga a luz. Procure alguém que possa te ajudar. E isso é crescimento para você. A gente precisa crescer em um chamado. Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios capítulo 5. O Senhor é bom, amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala aqui sobre o ministério da reconciliação. E como isso é maravilhoso e como nós precisamos também entender sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. O que é que esse versículo está dizendo? Está dizendo que Deus se reconciliou, nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Na primeira parte diz isso. E logo após dizer isso, ele diz: agora Ele entregou a você, Ele entregou para mim o ministério da reconciliação. Então isso é um chamado que nós carregamos. E aí volta para aquele começo da nossa conversa, onde nós podemos testemunhar. E quando nós estamos testemunhando aquilo que acontece na nossa vida, nós estamos tentando reconciliar essas pessoas, ou dando a elas a oportunidade de receber a obra de Cristo, para que elas, assim como você, se reconciliem com Deus. A obra de Cristo é uma obra divina. E Ele está dizendo: Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. Agora você tem a responsabilidade de dizer isso às pessoas. Percebe a importância do nosso testemunho? Percebe a importância de nós começarmos a falar? Porque você tem esse chamado. Eu tenho essa responsabilidade. Eu preciso falar para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu colega de trabalho. Ele diz: Deus me reconciliou com Ele em Cristo e está disponível para você. Pronto. Aprende esse script aí, fica repetindo isso para as pessoas. Mas eu já estou falando, eu já estou crescendo no chamado. Deus me reconciliou com Ele em Cristo e está disponível para você. Deus me reconciliou com Ele em Cristo, está disponível para você. É o que o texto está dizendo. É um chamado que nós temos para caminhar, para correr, para crescer. A cultura do crescimento. E a Bíblia também é mais específica, falando sobre os dons ministeriais. E ainda citando rapidinho aqui, falando sobre a reconciliação, eu quero de novo citar os VCs. E dizer que os VCs é um veículo muito importante para isso. Sabe, esse último semestre,
nós tivemos nos 17 grupos 100 visitantes. O número foi muito bom. Isso mostra que nós já estamos caminhando. 100 pessoas novas visitaram esses grupos. O número de pessoas que receberam Jesus não foi tão grande, mas nós nos alegramos pelo número. Mas quando nós crescemos nesse ministério da reconciliação aqui, a gente vai precisar entender, eu agora preciso participar desses grupos, mas eu tenho que levar alguém que não é crente, que não conhece essa palavra, porque senão a gente vai ficar sempre nos encontrando e nos engordando com a palavra. Mas só que tem as pessoas que são mais importantes, aqueles que não receberam Jesus ainda, que não ouviram essas verdades. E aí eu entendendo esse chamado da reconciliação, eu vou entender, eu não posso ir sozinho. Eu tenho que arrastar alguém comigo. E muitas vezes a gente se cansa, porque a gente diz assim, eu chamei essas pessoas e elas não foram. Mas a gente vai precisar pegar as manhas da coisa. É porque a gente precisa chamar um volume maior, para a gente poder conseguir levar duas. É assim toda reunião que você fizer. E aí para a palavra, você precisa intensificar. Eu gosto da atitude da irmã Marilda. Ela está aqui? Tá ali. Tem hora que ela me liga ou manda um WhatsApp. Pastor, eu peguei um Uber aqui. E ele é de Timon. E eu vou mandar o seu telefone para ele. Vou dar o seu telefone para o senhor entrar em contato para ele ir terça-feira lá para o VC de Timon. E ela já fez isso umas 2 ou 3 vezes. É não perder tempo, é entender esse ministério da reconciliação que nós temos. E sabe que isso precisa estar impregnado em mim e você. As pessoas precisam ouvir isso. Eu carrego esse chamado. Eu preciso direcionar as pessoas a esse lugar. Mas aí as pessoas não receberam Jesus, William. Está tudo bem. É porque Deus deu a ela e Deus deu para mim e para você. Deu a elas também a opção de escolher. Mas eu estou cumprindo o meu chamado de reconciliação. Ela não recebeu, mas amanhã ela pode receber. Tomara que ela tenha tempo para isso. Mas o outro recebeu. Isso é crescimento. Para o reino de Deus. Porque nós não estamos trabalhando para um nome pessoal. Nós estamos trabalhando para um reino. Isso precisa queimar dentro da gente. E aí a palavra também é mais específica, falando lá em Efésios capítulo 4, falando sobre os dons ministeriais. Eu também queria que você abrisse lá, em Efésios capítulo 4, porque eu quero destacar um ponto importante aqui em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11. O Senhor é bom. O chamado mais específico, ele diz, olha, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Agora eu quero que você fique com a sua atenção no versículo 12, porque nós estamos falando sobre um crescimento e um chamado. E ele diz, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é interessante nós entendermos aqui também? É que há um chamado específico, há dons ministeriais que foram estabelecidos, mas tem um objetivo. O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O que eu quero dizer é que não é uma realização pessoal. Os dons não é para uma realização pessoal. Muitas vezes existem pessoas buscando isso. Um lugar onde se realiza, um lugar onde tem título, onde tem privilégio, mas não é isso que a Bíblia diz.
a Bíblia está sendo clara para alinhar o nosso coração. Ele diz, olha, é para o aperfeiçoamento dos santos. É aquilo que eu falei bem no começo aqui. Existe algo que está na sua vida para mim. Existe algo que está na minha vida para você. Então a Bíblia não trata aqui sobre status e sobre posições. E isso é um ajuste que a gente precisa fazer. A Bíblia também diz algo maravilhoso, não precisa você abrir, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e ele diz, olha, esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. E é interessante esse almejar. Porque ele está dizendo, olha, você que deseja o episcopado, deseja algo excelente. Que coisa boa. Mas Efésios, quando ela fala sobre o objetivo, sobre o propósito, ela alinha o nosso coração. Porque ela está dizendo qual é o objetivo. Porque se você ler lá em Atos, capítulo 8, a gente vai ver alguém que desejou algo. Atos, capítulo 8, fala sobre o Simão Mágico. Depois você pode anotar e ler depois com calma sobre isso. E ele era um homem que fazia mágicas ali, ele era muito conhecido em Samaria. Ele era um destaque, inclusive a Bíblia diz que ele recebia créditos por isso. E as pessoas até diziam que ele operava pelo dom de Deus. E aí Filipe chega naquele lugar e começa a pregar o evangelho. E esse homem recebe Jesus. Sabendo do que estava acontecendo lá, Pedro e João foram para lá. E aí eles começaram a ensinar e impor as mãos para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. Quando Simão Mágico viu aquilo, ele desejou. E aí ele chega lá para ele e diz assim, ei, eu pago para eu ter isso. Percebe que esse desejar tem um cuidado que a gente precisa ter? A Bíblia falou lá em 1 Timóteo, falou sobre um almejar. E agora nós temos aqui Simão Mágico almejando. Parece que está tudo bem, mas o coração desalinhado, desajustado. E aí é onde nós temos que aprender sobre o nosso coração. E sobre esse ajuste que ele é muito delicado. Muitas vezes parece até desapercebido, até para nós mesmos. E aí a gente precisa calibrar. Certa vez alguém falou para mim, William, o coração do homem é enganoso, né? Está escrito na palavra, aleluia. E de fato está escrito lá em Jeremias 17. E é por isso que a gente precisa entender a palavra e entender o contexto. Porque quando o profeta fala sobre isso, ele está falando de fato sobre um coração duro. Mas um coração que o próprio Deus, falando por meio do profeta Ezequias, ele diz, olha, isso vai mudar. Deus dizendo, eu vou morar dentro deles. Ali era uma condição quando ele diz sobre um coração enganoso. Mas Deus diz assim, olha, eu vou morar dentro dele. Darei a ele um novo coração. Vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Qual a diferença do coração de pedra para o de carne? A sensibilidade. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, a Bíblia vai dizer que quando nós recebemos Jesus, agora nós nos tornamos um só espírito com Ele. E no Novo Testamento, quando você lê sobre o coração, está falando sobre o espírito do homem. Então nós nos tornamos um espírito com o Espírito de Deus. Amém. Como pode ser enganoso? Agora o que a gente precisa crescer é em aprender a palavra para nós sermos guiados pelo Espírito. Estarmos sensíveis, porque nós estamos habilitados, nascemos de novo, o Espírito Santo mora dentro de nós, então nós estamos habilitados a crescer, com o coração ajustado, com o coração certo, entendendo que o ministério é um serviço, e é uma entrega que eu estou fazendo, e que eu fui chamado para isso. Existem pessoas aqui chamadas para isso. Todos nós somos chamados. O ministério da reconciliação nós carregamos. Precisamos aprender e entrar nesse exercício. Mas há coisas específicas que nós precisamos também crescer
e aprender sobre elas. Amém, meus irmãos? O tempo voou mesmo. Eu queria falar sobre outras coisas, talvez eu encerre com essa. Mas nós precisamos crescer financeiramente. E para isso nós temos que trabalhar. Há uma estação de crescimento para nós. Trabalhe. Melhore no seu trabalho. Estuda, se atualiza, melhora. Acorda mais cedo se for preciso, dorme mais tarde. Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Uma vez alguém falou para mim que o trabalho era a maldição. Eu disse, não, você está enganado demais. Porque Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus deu o jardim ao homem para cultivar e guardar. Esse cultivar é trabalho. Gênesis capítulo 2, o pecado é Gênesis capítulo 3. A gente não pode confundir. Aí lá em Gênesis capítulo 3, vai falar que vai do suor do rosto. Então, não é o trabalho que é maldição, é o suor, o esforço. Mas nós somos criados para trabalhar, então pode trabalhar animado, que bênção trabalhar. Aí a gente tem que trabalhar. E isso é renovar a mente. Tem pessoas que pensam assim, gente. Mas quando a palavra chega, nos ensina, aí a gente entende. E a gente cresce. Amém. O trabalho é um princípio natural, que vai te dar crescimento. Mas existem princípios espirituais, que nós também precisamos e podemos crescer. As ofertas e os dízimos é algo espiritual. Eu gosto sempre de falar sobre isso, eu digo a entrega do dinheiro não é algo só natural. É um ato espiritual que nós estamos fazendo. Se você não entende sobre isso, precisa entender. Precisa buscar entender isso. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, nós podemos ser um exemplo, e a gente vê isso nesse texto que eu vou citar. Em 1 Crônicas, capítulo 29, nós vemos um homem chamado Davi, chamando as pessoas, ensinando as pessoas sobre isso. E lá eles entregam, se você ler o texto, 1 Crônicas, capítulo 29, eles entregam ofertas, ouro, prata, bronze, mármore, madeira. E aí depois que eles entregam, Davi ora por aquela oferta. E aí em 2 Crônicas, a gente vê agora o filho de Davi, Salomão, entregando uma oferta que a Bíblia diz que Deus se admirou. E desceu, você conhece esse texto, desceu para perguntar para ele, o que você quer? Quando Salomão escolhe, eu quero sabedoria. Mas de onde Salomão aprendeu isso? Ninguém tira da minha cabeça que foi com o pai. Seja um exemplo para os seus filhos. No trabalho, porque é algo natural. Eles precisam ver você trabalhando. Não só os seus filhos, mas alguém que esteja perto de você. Nós podemos ser uma referência nisso. Mas nos atos espirituais. Porque aquilo que Davi começa, Salomão segue. Deus vai dizer para ele, o que você quer? Quem não tem um filho para depois ver um resultado desse? A gente precisa pensar sobre essas coisas. Ao ponto do seu filho, ou de um amigo, ou de alguém, falar assim, eu aprendi isso aqui com o Gabriel. Eu aprendi isso aqui com o Magno, eu aprendi isso aqui com alguém. E eu cheguei nesse resultado que o Senhor me deu, porque Ele foi a minha referência. Nós podemos ser referências no trabalho e também nos princípios espirituais, dízimos e ofertas. Aprenda sobre isso. Seja uma referência nisso. Cresça no seu temperamento. Por exemplo, eu vou fechar com o temperamento, que ele é bom.
Porque nós estamos em um ambiente de congregação, um ambiente familiar. E a gente precisa entender, olha Romanos capítulo 12, versículo 18. A Bíblia diz algo, ele diz, olha, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Esse mesmo texto, muito parecido, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebe que o versículo é muito parecido. Se esforce para viver em paz com todos. Eu lembro de uma situação que nós fomos chamados para atender uma ocorrência. Era uma situação familiar naquele lugar. E quando nós chegamos lá, aí estava uma imagem terrível. Na frente da casa tinha cadeira com as pernas para cima, panela. Um cano quebrado com a água jorrando. E aí, quando a gente desceu, veio uma mulher de dentro da casa com o olho bem aberto, assanhado, o cabelo assanhado, a roupa rasgada. E ela disse, eu quero lhe dizer antes de mais nada, que eu sou de confusão. Aí eu disse para ela, não senhora, mas tudo bem, mas eu não quero falar com a senhora agora não, eu quero falar com a dona Maria não sei de quê. Não, sou eu. Mas não foi a senhora que nos chamou para lhe ajudar, a gente veio lhe ajudar. Eu sei que você veio me ajudar, mas antes de mais nada eu quero dizer que eu sou de confusão. Aí eu disse, porra, agora está difícil. Porque se a pessoa que está pedindo ajuda é de confusão, imagine o que causou o problema para ela. E aí aquela cena, as cadeiras, as panelas, a água jorrando. Por que eu estou falando dessa mulher? Eu lembrei dela outro dia. Isso faz muito tempo. Porque essas pessoas recebem Jesus. E agora onde elas estão? Na igreja. Talvez não mais com o cabelo assanhado, com a roupa rasgada, com os olhos abertos. Estão bem melhores. E isso é crescimento. Até que você pise no calo. Até que você precise corrigir. E aí vai saltar aquilo. Mas aí você vai lembrar. Há uma estação de crescimento. E quando Deus me habilitou, quando Ele me fez crescer um pouco em uma área, é porque existe uma outra estação onde eu posso crescer. Dentro dessa mesma área. Naquilo que eu já cresci, eu preciso entender. Há uma próxima estação para eu crescer. Eu não vou voltar para o que eu era antes. Eu vou para frente. Entenda que o seu temperamento pode ser ajustado. Essa estação de crescimento, essa cultura de crescimento é para tudo na nossa vida. A gente precisa ter isso no nosso coração. Em nome de Jesus. Fica de pé. Ainda tinha outras coisas, mas não deu tempo. Fica para uma próxima vez. O Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Feche seus olhos. Existe alguém aqui essa noite que nunca recebeu Jesus como seu Salvador? Talvez você nunca nem tenha escutado sobre isso. Mas hoje você ouviu várias vezes eu falar sobre o novo nascimento, sobre uma posição que foi perdida por Adão, mas que foi restituída por Jesus. Tire da sua cabeça a religião. O entendimento errado sobre religião tem sido um veículo para o diabo roubar muitas vidas e conduzir muitas pessoas ao inferno. E eu não quero que você tome essa decisão baseada no medo, não. Mas eu quero que você tome essa decisão sabendo que há uma vida para você viver desde aqui e que vai ser pela eternidade. Alguém deseja receber Jesus essa noite?
Faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Todos salvos. William, eu já tomei essa decisão em outro momento, mas eu me afastei, eu esfriei. E eu quero voltar para a casa do Pai. Se você está aqui nessa condição, essa noite é para você. O Senhor não está zangado com você, pelo contrário, Ele está te aguardando, te esperando, de braços abertos. Ele preparou essa noite para você. Alguém deseja tomar essa decisão de retornar à casa do Pai? Todos salvos? Tem certeza? Se você tem dúvidas sobre para onde você vai se morresse amanhã, você precisa receber Jesus. Essa decisão nós tomamos em vida, não após. Essa decisão é aqui. Amém. Alguém deseja receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso acontece por meio da imposição de mãos também. Nós falamos sobre a doutrina da palavra. Você pode vir aqui, talvez você não entenda muito sobre isso, mas nós temos pessoas aqui capacitadas para te ensinar, para te conduzir a isso. E você vai sair daqui cheio. É para os filhos. Todos batizados, todos cheios? Graças a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para a cura? Você vai sair daqui diferente do que você entrou, em nome de Jesus. E aí, minha irmã?